Eu sou o professor Ulisses, professor da disciplina Desenvolvimento de Sistemas Orientados a Objetos. Essa disciplina está sendo oferecida agora no 5º módulo do curso Técnico em Informática do IFMA Campus Monte Castelo. E eu quero desde já dar as boas-vindas a você que está assistindo esse vídeo, principalmente a você da turma 503 e da turma 512. Então vamos lá! Então, turma, nós vamos trabalhar com essa disciplina, e essa disciplina, na verdade, ela vai ser uma continuação da disciplina Programação Orientada a Objetos, que vocês estudaram ali no 3º módulo, quando estavam no 2º ano. Qual é a nossa proposta? No primeiro momento, nós vamos fazer uma revisão de alguns dos conceitos que vocês viram nesse paradigma. Programação orientada a objetos, tudo bem? Então hoje vamos ter aqui uma breve introdução, falar sobre objetos, classes, definição de uma classe em Java, que é a linguagem que nós vamos utilizar na nossa disciplina, falar sobre membros de classe, o que são atributos, métodos e os construtores. A programação orientada a objetos, ela pode ser definida como uma técnica que se baseia na construção e utilização de objetos. Tá bom? Então, na nossa disciplina aqui, a gente vai querer construir sistemas orientados a objetos. Então, na verdade, num sistema orientado a objetos, você vai ter vários objetos que vão estar, de certa forma, ali relacionados e vão produzir ali um resultado desejado. Resolver algum problema que você está precisando. Tudo bem? Então, assim, um objeto, ele vai ter também duas características. Um objeto, ele vai ter dados e ele vai ter operações específicas. Então, quando um analista, quando o programador, ele vai resolver ali um problema, um sistema, ele vai pensar em tudo que tiver nesse sistema como se fosse um objeto. Sendo que o objeto, ele vai ter ali os seus dados e suas operações. O objeto a gente também chama de entidade. E essa entidade, ela vai ter 3 características. Uma identidade, um estado e um comportamento. A gente pode dizer que a identidade é ali a posição na memória dela. Cada objeto vai ter a sua posição de memória ali, separado no computador. Tudo bem? O estado, a gente vai dizer que o estado é o conjunto de características num determinado momento. São os dados que esse objeto está armazenando em um determinado momento. E o comportamento são as operações que esse objeto pode fazer ali no sistema. E o objeto, ele também tem os seus propósitos, que é promover o entendimento do mundo real e suportar uma base prática para uma implementação computacional. Bem, quando você for programar, quando você for criar um sistema, vamos supor, um sistema acadêmico, você vai precisar, por exemplo, pegar ali os dados do aluno. O aluno, no teu sistema, ele vai ser um objeto. Só que aí você vai representar esse aluno que existe no mundo real, mas pegando apenas as características que importam para esse sistema. Apenas as características, apenas os comportamentos que são interessantes para esse sistema. E as coisas que não interessam para o sistema, você vai deixar de lado, embora existam no mundo real. A gente vai ver que isso daí a gente chama de abstração. Para que você tenha objetos, é necessário que também você tenha ali no teu sistema as chamadas classes. A classe, ela vai ser responsável por definir as características e o comportamento de um conjunto de objetos. Então, a classe é como se fosse ali um modelo para que vários objetos sejam criados a partir dela. E as classes, elas vão descrever quais são os tipos de dados que um objeto vai ter, e a gente vai chamar esses dados de atributos,
E também a classe vai descrever quais são os procedimentos que o objeto executa, ou seja, qual é o comportamento que o seu objeto tem. E a essa estrutura a gente vai chamar ali de método. Então, a gente vai ver que na classe você vai definir quais são os seus atributos e quais são os seus métodos. E o objeto ele vai vir ser uma instância de uma classe. Ou seja, quando você tem uma classe e a partir daquele momento você vai criar um objeto, a gente está dizendo que a gente está criando uma instância. Então, na prática, a gente pode entender que instância e objeto vão ser aí, de certa forma, sinônimos, tá bom? Então, imagine, por exemplo, que nós temos aqui uma planta de uma casa. A partir dessa planta, nós podemos construir várias casas, certo? Então, a planta ela está representando o que aí? A classe. E a partir da classe, eu posso criar vários objetos. Então vamos, por exemplo, pensar aqui que no meu sistema eu preciso armazenar dados de uma casa, como por exemplo o número e qual é a cor dela, e além disso, quem foi o arquiteto dessa casa. Então eu tenho 3 dados, né, 3 valores aí que eu vou precisar armazenar, que é o número, a cor e quem é o arquiteto. E também eu tenho uma ação, eu tenho aí um procedimento que é realizado por essa casa. Nesse caso, abrir porta, abre porta, né? Então, esse aí a gente vai ter, é um comportamento, é uma ação que a casa vai executar. Tudo bem? Então, no meu sistema eu preciso dessas 3 informações e desse comportamento. As informações são número, cor e arquiteto, e o comportamento abre porta. Então, a partir do momento que eu definir quais são os atributos e quais são os métodos, eu vou poder construir os meus objetos. Então, neste exemplo aqui, eu tenho a minha casa C1, que ela recebe o número 5, e a cor dela vai ser verde. Eu tenho a casa C2, que nesse caso aqui foi instanciada com a palavra new e o nome aqui da classe, e abre parênteses e fecha parênteses. Nesse caso a gente vai ver mais na frente que isso aqui é a chamada do construtor. E aqui a casa C2 recebeu o número 8 e a cor amarela. E finalmente eu tenho a terceira casa, que é a casa C3. E a casa C3 já recebeu o valor 10, a cor da casa foi vermelha, e além disso foi executado aqui o método abre porta. Então, para ilustrar aqui, eu tirei a porta da casa, certo? Para indicar que ela está aberta. Tudo bem? E em Java, que é a linguagem que nós vamos utilizar na nossa disciplina, como é que a gente faz para definir uma classe? Bem, aqui eu botei um modelo geral. Você vai usar o qualificador, que geralmente vai ser public, mas também pode ser privado, mas a gente vai ver isso, alguns exemplos mais na frente. Aí vai ter aqui o nome classe e o nome da classe que você vai definir. Lembrando que o nome da classe tem que ser o mesmo nome do arquivo quando você salvar aí no seu computador. E entre chaves eu vou colocar a declaração dos atributos que a minha classe vai ter e a declaração também dos métodos dessa classe. Então, de uma forma geral, é assim que a gente define uma classe em Java. Mas para não ficar muito abstrato, vamos ver aqui um exemplo. Nesse exemplo, eu estou definindo aqui o nome da minha classe conta, certo? Então a classe se chama conta, ela é pública e ela possui aqui 2 atributos, que é o número e o saldo. O número é do tipo string e o saldo é do tipo double. E além disso, a minha classe também tem os métodos, que são as ações que ela vai executar. Neste caso, neste exemplo, a minha classe conta, ela executa 2 ações, 2 procedimentos, que nós chamamos de métodos. Onde tem aqui o primeiro creditar, que ele vai receber ali um valor e atualizar o saldo.
somando com o valor que foi recebido, e o debitar, que vai receber ali um parâmetro, também valor, só que o saldo vai agora subtrair o valor que foi informado para poder ser atualizado. Então vale a gente lembrar aqui que o método ele vai ter um tipo de retorno. Nesse exemplo aqui, o meu método ele é do tipo void, ou seja, ele não retorna nada. Mas, por exemplo, se o meu método precisasse retornar um valor do tipo int, aí não seria mais void aqui, eu teria que ter o tipo int e assim por diante. Beleza? Então aqui eu tenho minha classe conta, tenho dois atributos, que é o número e o saldo, e eu tenho dois métodos, que é o creditar e o debitar. Lembrando que o método, ele sempre vai ter aqui parênteses, pode ou não ter uma lista de argumentos, e vai ter aqui as chaves. Então eu tenho aqui a chave abrindo e a chave fechando, e entre as chaves eu vou ter ali a implementação. Essa aqui é uma outra classe, que eu chamei aqui de cria conta. Essa classe aqui ela não tem nenhum atributo, não foi colocado nenhum atributo. E ela tem um método especial, que é o método main. Esse método main, ele é um método que toda vez que você for começar um programa em Java, ele vai começar desse método. E tem uma característica importante, que é essa palavra aqui, static ou static. Essa é uma palavra que vai indicar que o método ele pode ser executado mesmo que não exista nenhum objeto dessa classe criaConta. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais na frente, mais detalhado. Então o que esse método está fazendo? Veja que aqui foi declarado um objeto conta1, e esse objeto está sendo instanciado. Olha, isso aqui é muito importante, porque você não pode usar o objeto se ele não for instanciado, tá bom? Então, nesse caso, foi declarado e imediatamente instanciado. E aqui eu estou colocando os valores em número. Então, para acessar aquele atributo de conta1, eu tenho que colocar conta1.número recebe, aí o valor aqui, esse valor é do tipo string, né? Está entre aspas. E o saldo também, ó, conta1.saldo, tem que usar o ponto para acessar o saldo, e nesse caso aqui receber o valor 0. Depois eu tenho conta1.creditar, onde estou passando aqui o valor 300, e finalmente eu tenho conta1.debitar, onde eu estou precisando tirar da conta R$45. E no final eu tenho essa última instrução que indica qual é o valor que eu tenho ali agora no meu saldo. Então você pode colocar aí nos comentários qual é o valor que vai sobrar aí no saldo. Tudo bem? Agora vamos falar também sobre os membros de uma classe. Olha só, uma classe ela pode ter membros estáticos, ou também chamados membros de classe. Ela pode ter membros de instância e também pode ter construtores. Vamos primeiro falar dos membros estáticos. O que é um membro estático? O membro estático é aquele membro que pode ser um atributo ou pode ser um método que, para ele ser usado, não há necessidade de existir um objeto dessa classe. Mesmo que você não tenha objeto nenhum, você pode usar um método, ou pode usar, quando eu digo usar, é acessar, verificar ali o valor dele, ou executar um método, mesmo que não exista um objeto. Para que um método seja estático, aí você tem que colocar aquela palavra static ou static. Quando você tem um método ou um atributo que é estático, esses, por exemplo, vamos tomar aqui como exemplo um atributo. O valor desse atributo ele vai ser igual para todos os objetos dessa classe. A gente vai falar um exemplo mais na frente aqui. Você também tem os membros de instância. O membro de instância, esse aí já é o contrário do estático. Para que você consiga utilizar esse membro de instância, é necessário que você tenha um objeto dessa classe, ou seja,
é necessário que você tenha uma instância dessa classe para que você consiga utilizar aquele membro de instância, para que você consiga acessar aquele atributo ou para que você consiga executar um determinado método. E nós vamos ter também os procedimentos de inicialização, que recebe o nome de construtores. Esses construtores, como o próprio nome já diz ali da inicialização, né? Na hora de construir o objeto, eles vão ser utilizados para inicializar alguns valores daquele objeto. Aqui eu tenho um exemplo da classe casa e veja que o primeiro atributo, que é o arquiteto, ele é do tipo string, mas foi colocado aqui a palavra static. O que significa isso? Significa que para qualquer casa que for criada a partir dessa classe casa, o arquiteto vai ser o mesmo. O nome dele vai ser Zé. Então, para que você acesse o valor que está armazenado nessa string arquiteto, não é necessário você ter um objeto, tá bom? E quando você criar um objeto dessa classe, automaticamente o nome do arquiteto dessa casa que for criada vai ser Zé. Já esses outros dois atributos, eles não vão ter o nome static. Então, para que eu consiga utilizá-los, é necessário que eu tenha uma instância da classe casa. Ou seja, é necessário que eu crie um objeto dessa classe casa. Se eu criar duas casas, cada uma vai ter ali o seu atributo porta aberta e número. Olha só, então aqui eu tenho um atributo de classe e aqui eu tenho um atributo de instância. Na hora que você estiver programando, qual vai ser a diferença? Quem é de classe tem que botar o nome static. Quem não é, você não vai colocar. Mais abaixo eu tenho o construtor, que é o procedimento de inicialização. Uma observação importante, o construtor ele não vai ter tipo de retorno e o nome dele vai ser o mesmo da classe. Neste caso, a minha classe se chama casa, o nome do construtor também é casa. Tudo bem? E aqui você vai colocar a inicialização. Aqui no slide eu acabei esquecendo de colocar um atributo chamado contagem, tá bom? Mas a gente, quando for usar aqui o modelo, o exemplo no NetBeans, a gente coloca. E finalmente eu tenho um método. O método você já sabe que ele tem que ter os parênteses e você coloca aqui as chaves para botar as instruções entre as chaves. Esse método ele é um método de instância. Por quê? Porque ele não tem aqui a palavra static. Isso quer dizer o quê? Que para eu utilizar o método abreporta, é necessário que eu tenha um objeto, pelo menos, instanciado. Se eu não tiver nenhum objeto, eu não consigo utilizar o método abreporta. Tudo bem? Bem, falando um pouco mais dos construtores, vamos ver algumas características. Os construtores são procedimentos executados na criação do objeto. Eles são executados apenas uma vez. Têm o mesmo nome da classe. Não tem tipo de retorno. Eles não fazem parte da definição do objeto. E também pode haver mais de um construtor para uma classe. Nesse caso, eu tenho aqui um exemplo de um trecho de código de uma classe, da classe conta. Veja que por duas vezes eu tenho aqui o construtor conta. O que vai mudar entre eles? Vai mudar aqui a assinatura do construtor. Como assim? Essa primeira linha e aqui entre parênteses onde indica a quantidade de parâmetros ou o tipo do parâmetro. Então nesse primeiro construtor ele tem apenas um parâmetro ou argumento.
que é o argumento n do tipo string. No segundo construtor, eu tenho aqui o n novamente do tipo string, mas além disso eu tenho o s, que é do tipo double. Então nesse exemplo eu tenho dois construtores. Na hora que o objeto for instanciado, dependendo da situação, vai ser chamado ou o primeiro construtor ou o segundo construtor. Beleza? Então, aqui tem algumas referências, alguns livros que a gente utilizou para fazer essa aula. E aí a gente precisa agora colocar em prática para poder treinar esses conceitos. Então, até a próxima, pessoal.